Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Café com Direito. Meu nome é Rochelle, tenho a honra e o prazer de receber hoje aqui comigo 2 mestres na área de Direito Criminal. Nosso querido professor e advogado criminalista, Adrielmo Moura, nosso vereador e delegado atuante na nossa cidade, Eric Lessa. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitar o convite. Obrigado a todos os telespectadores, ouvintes, acompanhantes do Pod Café com Direito. É sempre uma alegria estar aqui atendendo a esse convite. Obrigado, Rochelle, pelo convite. É muito importante a gente estar dialogando, né? E estar ao lado desse meu amigo, né? Eric é amigo de longa data. Tenho certeza que a gente vai agregar muito. E tem um debate muito sadio, falando sobre segurança pública e trazendo à população, como aos estudantes, um conhecimento bem amplo, porque eu já filei algumas perguntas ali, eu tenho certeza que vai ter polêmica aqui na área, não é isso, Eric? Professor Adriel, uma alegria para mim. Obrigado, Rochelle, pelo convite. Um abraço para todo mundo do Pod Café. Pod Café com Direito. Rapaz, eu achei fantástico o nome, o título do podcast. Então, a gente está aqui para discutir assuntos importantes. Ó, a polêmica não vai deixar de ter, mas a amizade aqui é antiga. A gente foi professor junto aqui, lá nos idos de 2012, amigo. Conta não, senão o pessoal vai começar a calcular a idade da gente, irmão. Faz isso não, Eric. O meu grisalho já chegou, o seu ainda não. Tá chegando. Estamos à disposição. E aí, podemos começar? Sim, vamos lá. Vou fazer a mesma pergunta para os 2 entrevistados, certo? O que deveria ser hoje uma prioridade na justiça? Hoje, a punição ou reabilitação? Eric? Vamos lá, fica à vontade. Primeiro os mais velhos. Veja só, a nossa teoria é mista, né? A teoria do sistema penal é misto. Então, a gente tem a teoria da retribuição, lógico, e da punição, buscando uma ressocialização. Necessariamente, a gente não precisa uma ser contraponto à outra. De investimento, não, eu vou investir única e exclusivamente na punição e vou esquecer a reabilitação e vice-versa. A gente poderia trabalhar muito bem de uma maneira paralela aos 2 casos. A gente está vendo aqui no estado de Pernambuco a crise quanto à questão do sistema penal, né? Unidades sendo fechadas, intervenções diretamente com diretores de presídios, com agentes penais, algumas questões de acusação propriamente até criminal. Então, a gente está tendo um gargalo muito grande na reabilitação. Muitas vezes eu dou aula sobre isso em sala de aula, eu trabalho isso. E eu digo, às vezes as pessoas esquecem que punir também faz parte, reabilitar também faz parte do punir. Se ele não se conscientiza do mal feito, do praticado, então ele vai poder vai voltar a praticar aquele delito. Então as pessoas têm que pensar que a reabilitação é necessária porque a gente tem índices altíssimos de reinserção criminal. Eric é delegado e tem certeza que já prendeu a mesma pessoa 2, 3 vezes. Então, o sistema penal não está funcionando. A gente não tem que pensar só na punição, tem que pensar também na ressocialização como forma de política pública para a segurança pública. Olha, eu entendo que a gente tem muitos gargalos no sistema de segurança e justiça criminal. Eu digo sempre, principalmente para o estudante, que o sistema de justiça e de segurança pública ele passa por vários elos. E se esses elos da corrente não estiverem bem azeitados, a gente vai, infelizmente, ter problemas nesse percurso, nesse decorrer. Eu digo sempre que, digamos assim, para o bom entendedor, para a gente tentar trocar em miúdos. Começa ali a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que é a polícia ostensiva e a polícia que prende ou que evita o crime de acontecer, a polícia preventiva ou ostensiva. Passando pela Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, que produz o inquérito policial, que produz as investigações, passando pelo Ministério Público, Poder Judiciário, e tudo isso desemboca no sistema penitenciário, no sistema prisional. E, infelizmente, a gente tem, esse talvez seja o elo mais sofrido, digamos assim. Hoje em dia, tem policiais penais, 3 policiais penais cuidando de 2.000 pessoas, de 2.000 presos, reeducandos. Imagine um sistema penitenciário no Brasil que tem aproximadamente 700.000 presos, quando, na verdade, era para
era para ter quase 2 milhões de presos, porque tem 1.200 mandados de prisão a serem cumpridos. E digo mais, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem aproximadamente 30 mil presos, só que só tem 15 mil vagas. Como é que esses reeducandos vão se reinserir na sociedade e qual a maneira que eles vão se reinserir? Será que eles estão tendo efetivamente uma ressocialização dentro de unidades penitenciárias abarrotadas? É claro que aqui e ali tem situações, casos sui generis, diferentes, de boa reeducação, mas, no geral, no processo, digamos assim, generalizando esse sistema penitenciário de Pernambuco, para a gente citar mais perto da gente, para a gente citar, a gente precisa de muitos outros presídios, e presídio que tenha regras, né? O professor Adriano acabou de falar, imaginar um preso que faz churrasco, recebe prostitutas dentro da unidade penitenciária, faz festas e tem todo o acesso à direção do presídio por meio de corrupção. É claro que as instituições de segurança, a Polícia Civil, a Polícia Federal, as polícias estão buscando reprimir esse tipo de conduta, mas é muito difícil porque está dentro do interior dos presídios. É claro que a gente também não pode generalizar a prática dos policiais penais. A grande maioria são bons profissionais. Agora, quando se fala de algo que chama a atenção da sociedade, do Brasil todo, como churrascos acontecendo dentro de unidades penitenciárias ou sistema penitenciário abarrotado, e aí não tem a reinserção. Então, a gente está falando acima de tudo, da teoria, mas a gente precisa entender a prática, a realidade do dia a dia. De que maneira o preconceito entre ricos e pobres, negros e brancos, pode afetar a reabilitação dos réus de acordo com a teoria da pena? Bom, ela está olhando para mim e eu vou começar, viu, professor? O senhor é mais velho, mas eu quero sempre... Você começa essa. Eu quero sempre deixar o senhor como primeiro, que a antiguidade é posto, pelo menos na instituição. Bom, eu acho que a teoria da pena, a gente tem que compreender a questão voltando à questão da punitividade, mas principalmente da realidade que a gente vive. Nós não vivemos no mundo de Bob. O mundo é real. E com certeza, não apenas a questão das prisões, mas também por exemplo, a questão do emprego. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa que mulheres negras ganham 30% a menos do que homens negros e praticamente a metade do que homens brancos. Então, nós estamos falando de empregabilidade. Você imagine no sistema de segurança e justiça criminal. A gente não pode imaginar que a gente vive no mundo ideal. Não existe esse mundo ideal. O mundo é real. E, com certeza, ainda há, sim, situações de preconceito, de racismo, entre aspas, ou de injúrias raciais, praticados, inclusive, com profissionais de segurança. Mas a gente apenas aponta o dedo para o profissional de segurança. Mas tem gente boa e gente má em todas as áreas. Tem no Ministério Público, tem na Justiça, tem na Advocacia, tem na academia, tem na segurança pública. Então, a gente não pode simplesmente olhar isso num olhar, digamos assim, apenas na teoria. A gente precisa entender a realidade. Tem muitos profissionais de segurança pública, muitas mulheres, por exemplo, comandando delegacias, muitos homens negros comandando delegacias ou comandando batalhões. E é claro que, como ele vivencia esse preconceito, ele não vai replicar esse preconceito na rua. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Que a gente acredita que isso não aconteça. Mas a gente não pode dizer que não existe. Não é isso, professor? A gente pensar que chegamos a um ponto de ter uma normativa de abordagem policial, não é? Porque você pensar, eu vou citar Alexandre Barata, que fala sobre a teoria do etiquetamento. Então, na teoria do etiquetamento, ele fala sobre um estereótipo daquela pessoa que comete ilícito. Quando o criminoso, ele pode muito bem estar vestido com paletó, gravata, e tá ali, seu deputado estadual, federal, presidente, senador, governador. Criminoso é que comete crime, diferentemente da classe social. A gente vê a sociedade brasileira evoluindo muito nesses últimos 15, 20 anos, porque a gente pensar, eu e Érica, a gente tem a idade próxima, na adolescência, a gente vê um prefeito sendo preso, era uma coisa impensável. Hoje, graças a Deus, a gente vê que as pessoas, o sistema de segurança está aprendendo indiferentemente de cor,
raça, religião, mas ainda estamos anos-luz de conseguir uma paridade entre tratamento. Porque a gente pensar que uma abordagem policial, um pessoal num determinado barzinho, no shopping, todo mundo lá, um valor caro, o policial vai fazer o mesmo tipo de abordagem que ele faz na bodega de Seu João, periferia, cadeira de plástico, no meio da rua. Não faz. Então, veja que chegamos ao absurdo, que eu chamei aquele de absurdo, de chegar para o policiamento e dizer, olha, tem uma normativa onde você vai ter que fazer a abordagem diferentemente de quem seja. A atitude suspeita. Ah, não, porque fulano estava em atitude suspeita. O que é atitude suspeita? Estava correndo. Então, a atitude suspeita tem cor. Então, eu vi numa reportagem, não, a mulher negra, um homem negro, ele anda com alvo nas costas, não é? A gente viu num grande jornal de domingo, para não dizer o nome, dizendo o medo das mulheres de voltarem para casa à noite sozinha. Porque as ruas são escuras, tem muita casa abandonada. Aí eu vou para a teoria do vidro quebrado, que fala sobre essa questão, que a casa do vidro quebrado vira um ponto de tráfico, vira um comércio de drogas, a falta de iluminação fomenta o crime. Então, é lógico chegar a dizer, comete-se mais crimes em periferias porque são pessoas pobres. É preconceituoso essa frase. Porque a maioria dos crimes e crimes de grande monta são cometidos nos bairros mais ricos da cidade. Porque é onde as pessoas com grandes estirpes cometem crimes tributários, crimes de desvio de verba e tal. Eles não moram na periferia, eles moram nos grandes centros. Então, é preconceituoso. Agora, lógico, Rochelle, a gente está anos-luz de conseguir uma paridade de tratamento, indiferentemente de cor, raça, religião e por aí vai. Eu queria fazer só um contraponto, mas não é um contraponto diretamente à fala. A gente está falando do Brasil, digamos assim. Certo. Mas há 60 anos atrás, nos Estados Unidos, existia banheiro para homem branco e banheiro para homem negro. Sim. Há 60 anos atrás existia colégio, faculdade, ônibus, lanchonete. E a gente tem um camarada que eu virei realmente alguém que inspira para a vida, aquele Martin Luther King. Martin Luther King é uma grande referência de luta contra esse preconceito racial. E esse homem, há 60 anos atrás, não faz muito tempo não, ele foi assassinado lutando contra isso. Hoje não existe mais universidade para branco e para negro, mas ainda assim, hoje ainda existe nos Estados Unidos homens negros sendo mortos, sufocados numa abordagem policial. Então não é um problema do Brasil, não é um problema de Pernambuco, não é um problema de Caruaru. Não. A gente vive esse problema enraizado na sociedade, no mundo, né, mundial. Cultural, né? Pois é. Vocês concordam que a justiça restaurativa é uma solução viável para crimes violentos? A teoria da justiça restaurativa, para quem não conhece, é uma teoria criada por Orenzer, que ele criou um livro chamado Trocando as Lentes. Essa teoria, ela fala sobre um direito onde a própria vítima, ela participa de uma forma a restaurar o estado quo, o estado inicial, para que as pessoas criem paz social. É lógico, é uma questão muito utópica no Brasil. Alguns estados, mais no Rio Grande do Sul, adotam. Eu tive a oportunidade de pagar disciplinas no meu mestrado em Direitos Humanos na Federal sobre justiça restaurativa, a orientar artigos e tal, tudo mais. Gosto muito, Rochelle. Acho que é uma coisa... Mas a grande questão é, esses dados que Eric trouxe, de 30 mil presos no estado de Pernambuco, 15 mil vagas. A gente não tem o básico, que é vaga. A gente muitas vezes não tem o básico, vestimenta, água, iluminação, limpeza, higiene, saúde, que eu chamo o básico, que está no artigo 10 da LEP. Então, como adotar uma teoria e conscientizar, que eu acho que a maior dificuldade é essa, conscientizar, porque a gente recebeu Caxias do Sul, tem várias faculdades, e a gente recebeu num congresso, o pessoal de Caxias do Sul, falando sobre justiça restaurativa, e como eles adotam a justiça restaurativa como meio, através de justiça circular, como meio para punição de menores infratores.
certo? Eles usam muito isso para menores, de conscientizar menores pela prática. Aquele que de 12 até 18 incompleto vai ficar, no caso aqui em Pernambuco, é FUNASE, né? E ele é feito um acompanhamento onde a mãe participa, a vítima participa, para que ele se conscientize e se ressocialize. Então, a gente volta para a primeira pergunta. O sistema penal ressocializa? Então, esse é o grande desafio da justiça restaurativa. É uma justiça muito, que eu chamo utópica, mas ela é muito utilizada na Europa, em alguns países. Na Suíça mesmo, é uma coisa muito comum. Mas a Suíça tem presídios sendo fechados por falta de preso. Falta de preso. Aí, engraçado, eu cheguei a rir mesmo, Eric, porque um dos presídios de lá, você dá um Google aí, você vai ver. O presídio foi fechado, transformado num hotel, pô. Fizeram um hotel. Aí, porque a pessoa acha engraçado, eita, vou me hospedar num canto que era um presídio. Eu já dormi num presídio, tal. Eu não duvido nada do brasileiro. E esse presídio virar um sucesso aqui no Brasil, né? Pega o presídio, transforma em hotel, e o cara diz, que coisa, porque as pessoas gostam, né, de publicar. Quem sabe vai acontecer isso em Itamaracá, né? Excêntrica, né? Aí o cara chega e diz, olha, tu já dormiste num presídio? Já. Itamaracá fechou, o governo do estado transformou num presídio. E agora, aí a dica aí pro governo do estado, transformar num hotel em Itamaracá, para as pessoas se hospedarem. Eu tô brincando aqui, as pessoas conhecem do meu jeito, mas é uma coisa futurística. Quem sabe algum dia a gente veja uma sociedade tão evoluída ao ponto de ser uma medida adequada à forma de punição no Brasil. Eu acredito que hoje, eu sou um crítico à utilização dela no regime fechado. Certo? Eu sou um crítico. Mas para um semi-aberto ou um aberto, eu acho que a justiça restaurativa é um ponto muito positivo. Eu concordo. E eu acho que a gente tem que sair de um ponto A para um ponto B. É preciso planejar e projetar. Nada aconteceu por acaso. Tudo aconteceu com planejamento. Se a gente está percebendo que há um ganho envolvendo todo esse ambiente cíclico, inclusive vítima, inclusive familiares de indivíduos que cometeram delitos ou atos infracionais. Se é importante todo esse processo, talvez se investir muito mais por meio do Poder Judiciário nesse ambiente de ato infracional, ou seja, de adolescentes que praticaram atos análogos a crimes. Ou seja, é preciso que se inicie, é preciso uma abordagem. É certo, e aí eu não tenho dúvida, eu acho que o professor Adriano também, que do jeito que está, não pode continuar. Do jeito que está, não há ressocialização. Não tem espaço para isso. Está colapsado. Pois é, não, há um colapso. Então, é preciso que a gente tome medidas, é preciso que toda a sociedade e o sistema de segurança e justiça criminal se envolva, Ministério Público, Poder Judiciário, CNJ, que em algum momento, nesse país, o CNJ se preocupou com superlotação dos presídios, mas será que tomaram medidas corretas? Será que as medidas utilizadas foram estratégicas? Muita gente, professor, não sei se está ali nas perguntas de Rochelle, me pergunta sobre a audiência de custódia. Já que a gente está num podcast, eu não vou dar uma resposta agora, daqui a pouco a gente fala sobre o assunto. Existe uma defesa da ministra Carmen Lúcia de que a justiça restaurativa ela deve contribuir com a resolução dos casos de violência doméstica contra a mulher. Como vocês responderiam às críticas de que a defesa desses tais clientes seria uma forma de perdoar ou proteger esses agressores? Veja, tem uma resolução do CNJ que regulamenta a justiça restaurativa no Brasil. Eu não lembro, mas eu acho que é a 300 e pouco, uma resolução do CNJ. E ela fala sobre uma forma de inserção dessa justiça dentro da justiça criminal, assim como a mediação. Sim. É uma inserção muito grande dentro da justiça civil. Então, cada vez mais há essa necessidade do judiciário em composição de conflitos. Composição de conflitos. Por quê? Né? Desde a meta. Porque o que aconteceu? O CNJ, eu acho que foi em 2000 e pouco, um deputado federal, ele fez uma CPI do sistema prisional. Sim. Então, ele rodou o Brasil todo e viu que o sistema está em colapso. E foi criada aquela questão de meta 2, meta 3, meta 4. Se eu não me engano, hoje a gente está na meta 8.
que é justamente pegar os processos mais antigos, pegar processos de 10 anos parado, aí vamos julgar todo mundo. Aí saíram retroagindo até chegar um tempo aceitável, que eu acho que agora a gente está no Meta 6 ou Meta 5, que é justamente julgar os processos de 2 anos para cá. Então, veja que a gente teve nesses últimos 10 anos, que houve uma suspensão nessa questão de metas do judiciário durante a pandemia. Aí eu acho que a gente está no Meta 5 a 6, por aí. Para que a gente tenha uma justiça, porque justiça tardia não é justiça, é injustiça. Do que adianta, Eric, que é delegado, eu lá sou vítima de um crime, minha família, e eu cobrando, dizendo lá, olha, eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça, e a polícia deixa para lá, ou não tem material humano, estrutural, provas que possam levar à autoria. Aí, qual a imagem que eu vou ter? De impunidade. Então, a justiça tardia, ela não é justiça. Então, essas questões de tentar introduzir justiça restaurativa em crimes de proximidades, que é o caso da Maria da Penha, em crimes de proximidades, é tentar pensar de uma maneira civil no universo criminal. Pensar numa maneira de conciliação, que é o que a justiça restaurativa muitas vezes prega, dentro do universo penal. Só que, aí eu tenho um artigo falando sobre a questão de vingança, que às vezes as pessoas pensam que punição é vingança. Vingança deixou de ser punição na Idade Média. Código de Italião. Não é? O Código de Hammurabi, italiano. Então, mas ainda nós somos movidos pela vingança. Nós somos movidos. Eu quero que aconteça isso, eu quero que faça isso. Então, veja, abrir os olhos. O próprio título do livro de Oezé fala sobre isso. Trocando as lentes. É olhar para o sistema penal de uma maneira diferente. É ver que aquela pessoa, muitas vezes... Eu digo, ninguém vira criminoso porque acha bonito. Ninguém acha bonito ser criminoso. Chegar lá e... meu Deus, que lindo. Ninguém chega para apresentar. A menina começou a namorar com um rapaz. Diz, papai, olha que lindo. Seu futuro genro é assassino, traficante. Ninguém faz isso. Não é? Então, a gente tem que pensar que essa introdução de uma visão, volto a dizer, é bem futurística. Eu acho que boa a ideia, porque muitas vezes... pensando em introdução da religião, da família, tal, para fazer com que aquela pessoa reconheça que estava errado e que não deve cometer crimes contra a mulher em hipótese alguma. O Brasil é um dos países que mais mata mulher no mundo. A gente tem números de país islâmico. Então, a gente tem que punir. A lei de dezembro agora, né, que criou o feminicídio, transformou o feminicídio na maior pena do Código Penal, de 20 a 40 anos, se fez necessário diante números. Política pública é criada por números. O Eric já foi deputado estadual. Vamos fazer um projeto de lei, bora. Porque Joãozinho quer. Não. A pessoa tem que apresentar números, dizer por que aquela necessidade, porque Eric já foi deputado estadual, hoje é vereador, e ele olha números, vê, isso vai alcançar quantas pessoas? Centenas. Vamos fazer esse projeto de lei. Estou errado? É a política criminal, né? Inclusive, a gente vive num ambiente que é preciso que se aplique, sair um pouco mais do casuísmo, no próprio Congresso Nacional, em ambientes de assembleias legislativas pelo Brasil, de câmaras vereadores. Muitas vezes, determinados vereadores querem, ou vereadores ou parlamentares querem aplicar uma lei, executar uma lei ou fazer aprovar uma lei apenas com a realidade pessoal. É preciso que a gente entenda qual é a consequência daquela lei para a sociedade. E aí, voltando um pouco da sua pergunta, na perspectiva da justiça restaurativa e nessa visão da ministra Carmen Lúcia sobre a questão da violência doméstica e familiar, nós estamos num verdadeiro problema de saúde pública misturado com segurança pública. Infelizmente, dentro das casas, há sim uma violência endêmica. Claro que a gente sabe dessa questão do machismo, do coronelismo que a gente vive, ou até do patriarcalismo,
mas a gente precisa enfrentar isso de forma muito clara. É óbvio que há uma verdadeira pandemia dentro das residências. São muitos casos que a gente se depara diariamente e, infelizmente, muitas vezes, por falta de autonomia financeira, mulheres se submetem à violência, por querer cuidar bem dos filhos ou, muitas vezes, pensando que aquilo vai mudar, ou aquela realidade vai mudar, ou aquele indivíduo vai melhorar, digamos assim, acabam se submetendo a circunstâncias que só vai crescer. Agora, a composição, a pacificação é imprescindível, até porque ali tem uma família. No final das contas, há uma separação de corpos, há uma imposição de uma medida protetiva, mas tem filhos, tem uma família envolvida. Então, eu acho extremamente importante a justiça restaurativa dentro desse universo da violência doméstica e familiar. Agora, é preciso segurança pública, é preciso Ministério Público, é preciso Poder Judiciário para combater, e é preciso política pública para que a mulher possa ter autonomia psicológica, moral, financeira, para poder sobreviver de forma autônoma e independente. E apenas me corrigindo, tá olhando a resolução, é a resolução do CNJ 225 de 2016, que regulamenta a justiça restaurativa. E até fazendo um adendo na fala de vocês, aqui temos a presença do delegado Lessa, que foi quem corroborou para que trouxesse até a nossa cidade a Delegacia da Mulher. Na verdade, Rochelle, a gente já tinha uma unidade que funcionava num prédio improvisado ali no bairro São Francisco, na rua Dalton Santos. E quando eu estava como deputado, a gente fez uma visita naquela unidade policial. Eu já tinha tirado alguns plantões lá e a situação era terrível. E aí eu me deparei com um caso, professor, que uma mulher que tinha sido vítima de violência doméstica estava com dificuldade de locomoção. E aí a delegada resolvendo um monte de problema no primeiro andar e a mulher embaixo querendo falar com a delegada. E aí, naquele momento, eu disse, olha, vamos descer e vamos atender essa mulher. Aí a delegada da época, a doutora Jimena Gouveia, ela disse assim a mim: você percebeu o quanto é urgente uma solução para esse problema. Nem que a gente saia desse prédio e vá para um prédio térreo de forma improvisada, mas as mulheres estão precisando desse suporte, da aproximação do poder público, do poder executivo por meio da polícia, do Estado Polícia, não só do Estado Juiz, mas do Estado Polícia investigativa para suportar essa situação. E aí a gente conseguiu a cessão por meio do Poder Judiciário, desse prédio que fica aqui ao lado da ACES, pertinho da ACES, de lado da vara da violência, de combate à violência doméstica e familiar. E aí conseguimos, o prédio era do Tribunal de Justiça, o prédio valia, sei lá, 2 milhões de reais, e colocamos uma emenda parlamentar de 1 milhão de reais e a gente conseguiu entregar à sociedade de Caruaru e a toda a região, né? Porque hoje atende a toda a região. A melhor delegacia da mulher do Nordeste, é considerada a melhor do Nordeste e a única de Pernambuco com prédio próprio. Todas as demais funcionam em casas alugadas, para você ver como é a situação. A gente está falando de justiça restaurativa. Né? Pois é, a gente está falando desse processo de justiça, mas imagine a precariedade que a gente vive ainda, colocando profissionais de segurança e também a sociedade expostas a situações assim, de delegacias, infelizmente, caindo nos pedaços. Quais são as principais implicações da disparidade social no sistema de justiça criminal para a sociedade como um todo? Eu vou começar falando sobre essa realidade que a gente está falando, não é de agora. É claro que essa realidade está imposta, existe. Certamente, uma abordagem policial no Monte do Bom Jesus é uma, no Maurício Nassau é outra. Mas a gente também tem que se colocar no lugar desse profissional de segurança que muitas vezes fez abordagens policiais no Monte do Bom Jesus e levou um disparo de arma de fogo. E se você for olhar para o Morro do Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, que alguém pega um aplicativo de transporte e o aplicativo ou coloca lá no GPS e o GPS leva para um morro e o cara é executado. Então, você olhar por apenas um prisma é muito delicado. Certamente isso existe e a gente não vai vender ilusão de que não existe. Agora, é preciso também que a gente compreenda que, e o professor Adriano foi feliz quando falou isso, que além do crime de furto, de roubo, do crime que acontece nos ambientes periféricos, eu digo sempre que corrupção mata.
E corrupção mata porque tira leito de hospital, porque estrada fica esburacada, e mata sonhos porque tira as crianças da escola e, principalmente, deixam a criança no mundo do crime. Porque o que é que foi padrão de referência para determinada criança ou adolescente do Morro Carioca? É um profissional de segurança, é um juiz de direito ou é aquele camarada que anda cheio de corrente, cheio de segurança, um carro do ano? Enfim, a gente tem que entender que só muda-se isso por meio de política pública. E essa política pública passa, claro, pela educação, pela saúde e pela inserção do Estado. Se o Estado não estiver presente, toda a ausência ela é atrevida. Determinado dia, professor Adriano, para passar para o senhor, alguém me disse assim: vocês pacificaram o Monte do Bom Jesus? Na verdade, a gente ocupou. Em 2012, eu era gestor de polícia do Agreste, da Polícia Civil, e a gente tomou uma decisão. A gente, em parceria, claro, com o Pacto pela Vida à época, e com o governador Eduardo Campos, que era governador, ele chegou a dizer: a gente precisa tomar uma providência em relação ao Morro Bom Jesus. E aí ele me perguntou: qual é a primeira providência? Eu disse: a primeira providência é a gente mudar essa nomenclatura, porque morro faz referência ao Morro Carioca, a quem morre. E Caruaru tem uma história do Monte do Bom Jesus. E ele disse: mas tudo bem, na mídia, no marketing, isso é bonito, mas o que mais? Eu disse: a gente precisa ocupar. Se a gente estiver lá em cima, o cidadão vai se sentir à vontade. Sim. E aí a gente implantou, professor Adriano. E isso foi, inclusive, naquele Inovare, a gente colocou lá essa prática, é uma prática aí do CNJ, que estimula práticas interessantes no Brasil. Sim, é um prêmio. É um prêmio. Eu recebi um prêmio da Associação dos Delegados por essa medida, chamada Comando Itinerante Integrado. A gente ia para o local onde tinha o problema. E a gente viu que o Monte do Bom Jesus precisava de muito tempo. E a gente implantou, era o CIT, Comando Itinerante Integrado. Eu, como gerente da Polícia do Agreste, e o comandante de policiamento do Agreste, a gente despachava lá de cima, só em a gente estar lá em cima, e os delegados, os agentes, os policiais militares de toda a região terem que despachar com a gente lá em cima, havia uma movimentação de profissionais de segurança e trazia um sentimento de segurança. Então, a gente diz sempre que segurança pública não é apenas a segurança em si, é a sensação. Eu já ouvi algumas entrevistas do professor Adriano aí nas TVs, ele falando dessa sensação de segurança. Sim. Ela é imprescindível. O cidadão precisa se sentir seguro. Muitas vezes não houve crime, mas ele não se sente seguro. Por quê? Porque não é iluminado, porque não tem casas, é ambiente comercial, enfim. É preciso ter a sensação de segurança. Então, a gente precisa combater corrupção com política pública. Inserção de justiça social é com política pública, é com política afirmativa para melhorar a realidade das pessoas. Não, eu fiz essa pesquisa aqui porque lembrou muito a questão do UPP, né? Sim. Que é a Unidade Política Pacificadora, que foi utilizada Unidade de Polícia. Polícia Pacificadora. Polícia Pacificadora, que foi implementada desde 2008. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, veja, política pública é feita dessa forma. A gente pensar na realidade do Rio foi essa. Aqui em Caruaru já é outra. Né? Mudar o nome de morro para monte é interessante. Tornou-se um ponto de turismo em Caruaru. Sem dúvida. Eu já levei sala minha, aula. Cheguei para aulas, vamos falar sobre sensação de segurança. Isso que, Eric, fico muito feliz, Eric, que você já acompanhou, porque isso é o primeiro tópico da minha aula de pós-graduação em segurança pública. Eu dou aula em pós-graduação sobre segurança, e o primeiro tópico que eu falo é sensação de segurança. O que é sensação de segurança? Não é? Para nós que somos ali da década de 80, 90, a gente é acostumado na adolescência ficar ali sentado na rua, jogando bola, brincando e tal. Hoje os filhos da gente não têm essa possibilidade porque a sensação de segurança é muito pequena. Então, a população tem que pensar que as políticas públicas são criadas, e eu falo da professora Kátia, que foi minha professora de políticas públicas na Federal, uma pessoa maravilhosa, que falou assim: Adrielmo, política pública não é feita para atender uma necessidade de um partido, uma necessidade de um político, é para atender a necessidade da população. A gente hoje paira sobre um problema político muito grande, dessa
disparidade... Polarização. Polarização, obrigado, Eric. Polarização entre esquerda e direita, onde a direita quer uma coisa, a esquerda quer outra. Quando deveria vir uma união pelo bem social de todos. Então, às vezes as pessoas não entendem que o político, na sua grande maioria, como o Eric falou aqui, os agentes penais, isso é muito comum. Não, são pessoas boas. Os políticos, isso e aquilo outro, são, na grande maioria, pessoas sérias, trabalhadoras, pessoas que estão ali. Aí viraliza um político, um vereador que fez isso, generaliza como se tudo fosse daquela maneira. Então, a gente tem que pensar que essa questão de política pública, ela tem que alcançar um maior número possível e não favorecer, não pensar em favorecimento do toma lá da cá, que uma empresa financia uma campanha política de político A, B, C, e depois ele diz, olha, eu quero que você faça um projeto de lei assim, assim, assado, porque vai beneficiar a minha empresa. Então, isso, agora, a solução para isso está na mão do povo. Sem dúvida. Está na mão do povo aprender a votar e saber a importância que um voto tem. Mas, infelizmente, a gente paira de uma problemática muito grande. Fazer melhor suas escolhas, né? Sem dúvida. De que maneira vocês respondem à afirmação que essa abordagem, a abordagem que é feita de oprimir as comunidades, é uma forma de oprimir as comunidades pobres e marginalizadas? Veja só, essa questão de estereótipo é muito complicada. Eu vou pegar um bairro aqui de Caruaru, que é o Zé Carlos de Oliveira. Sim. Certo? Eric conhece, porque Eric é delegado, eu sou advogado criminal. E naquela praça, vou fazer propaganda, que tem um cachorro-quente maravilhoso. Gosto muito. Almexando. Quero ver o cachorro-quente. Maravilhoso e tal. E às vezes eu vou pra lá comer e tal, sento. E tem futebol. É uma praça normal, de comunidade, onde as pessoas vão pra lá, os jovens paquerar. As famílias se reúnem. Se reúnem, os idosos vão jogar um dominó e tal. É uma praça. Mas se tornou um ponto de violência em algum dado momento, onde se fez necessário criar um ponto da polícia militar no meio da praça. Acho que você está falando do São João da Escócia. São João da Escócia, obrigado. São João da Escócia. Então, foi criado um ponto ali, por causa de quê? Número. Volto a falar na questão número. Porque no dia que eu estava lá sentado, começou uma discussão, começou uma briga generalizada entre 20 pessoas. Imagine a família com a esposa e ali os filhos. Aí ele vai continuar indo usar aquele local que deveria ser voltado ao lazer? Não vai. Então, a política pública chegou de segurança e disse, vou criar unidade, um ponto aqui de segurança. Aí, da mesma forma, tem uma praça aqui, perto do hospital particular, Sim. Que é muito conhecido pelo nome da empresa, que eu já soube que teve briga lá de mães por causa do balanço e tal, tudo mais. Mas o pessoal daqui é morador do Universitário, do Maurício Nassau, do frequentador do colégio tal, do colégio isso, do colégio aquilo. Aí por que aqui não fizeram um ponto avançado de polícia? Entendeu? Então, veja, ambos os locais têm problema criminal. Imagina, coloca-se um posto policial no meio dessa praça, onde os prédios em volta é 800 mil, 900 mil, 1 milhão. É como se estivesse ferindo a honra e a dignidade daquelas pessoas que estavam ali. Se bota um ponto policial lá e faz, oxe, eu já não vou mais. Verdade. Aí o empresário que construiu a praça vai chegar e vai dizer, oxe, vai desvalorizar meus apartamentos. Já vou falar com o meu vereador. Pois é. Para fazer uma intervenção. Então, para vocês terem ideia, o programa Atitude, que acompanha as pessoas com problemáticas de uso de droga, alugou uma casa aqui, perto do Maurício Nassau. Foi um pandemônio, porque as pessoas... eu vou querer que as pessoas com tratamento de droga estejam morando aqui, tal. Passaram anos lá no Petrópolis, o Atitude. Sim. Depois foi para Nova Caruaru, foi para não sei o canto, porque ninguém quer o programa Atitude ali perto. Então, veja,
voltamos à disparidade social, econômica, tal, da problemática da inserção na segurança pública. Pois é, eu penso que... E aí eu vou fazer um paralelo, o professor foi feliz demais nessa explicação. Eu vou falar sobre outra temática. Eu defendo a questão da descentralização da política pública. O poder público já é concentrado por si só. O governador, o prefeito, o presidente da República já tem uma série de atribuições. E se ele não dividir as tarefas, não descentralizar as atividades e aí deixar a política pública perto da sociedade, a sociedade não vai receber. Em determinado momento da minha história política, eu fiz um projeto na cidade de Caruaru para a gente fazer prefeituras, subprefeituras. Dividir a cidade em subprefeituras. Por quê? Porque eu acredito muito na política pública perto do cidadão. E aquela política pública perto do cidadão vai poder desenvolver, inclusive, aquele ambiente que muitas vezes foi marginalizado com o poder público ali dentro, com todas as áreas, educação, saúde, segurança, todas as áreas, assistência social. Enfim, a gente precisa deixar o poder público perto das pessoas, porque o poder não é do prefeito. O poder, já está dizendo, é do público. Então, quem paga o meu salário de 2 vezes, digamos assim, meus 2 salários, graças a Deus por isso, quem paga o meu salário é o povo. Então, eu preciso prestar contas com a população. Eu preciso cumprir. E você imagina, e aí eu digo sempre, eu fui diretor de todo o interior 1 da Polícia Civil. A gente comandava 109 municípios, 129 delegados e 1.300 policiais civis. Desde Goiânia até Palmares, até as fronteiras. Bom Conselho, enfim. Todo o Agreste e Zona da Mata era comandado por mim. Aí eu dizia aos policiais, quando eu fazia as reuniões com todos os policiais, se o governador for na sua delegacia, como é que você vai tratar ele? Aí o pessoal, claro, vamos tratar muito bem. Tudo bem. Você vai tratar bem seu salário. Você tem que tratar dessa forma o cidadão. E isso é um desafio gigantesco para a gente, enquanto gestor na área de segurança pública, na área da Polícia Civil. Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda tem profissionais que atendem mal ou muitas vezes não quer nem atender e inventa que o sistema não está funcionando. Quantas vezes a gente foi no Detran e lá o cara disse, não está funcionando o sistema. Que agendar. Pois é, ele mesmo desligou com o pé ali. Para agendar e não tem data. Ou da mesma forma, o policial civil. Então a gente precisa atender o cidadão e ali é o momento mais importante, porque o cidadão foi vítima lá fora. E ele está procurando um suporte. E isso me deixa absolutamente indignado, quando ele é vítima também dentro da instituição. É exceção? Claro que é exceção. A gente faz um curso de bom atendimento ao serviço público, de bom atendimento do policial ao público. E muitas vezes a gente encontra desafios. Mas no final das contas é a proximidade do profissional ou da política pública ou do agente público, do funcionário público, mais uma vez, funcionário do povo, com a sociedade. Com relação à fundada suspeita do artigo 244 do CPP, de que forma justificaria a abordagem policial feita com base em estereótipos já marginalizados pela sociedade? Eu já falei dessa questão, né? Porque, por exemplo, o autor dessa teoria aí é Alexandre Barata, que ele fala sobre a teoria do tratamento, ou livre approach, que é essa questão do estereótipo, né? E eu muitas vezes até brinco em sala, não, vem um rapaz andando, balançando o corpo, camisa de torcida organizada, boné verde-limão esticado, tal, bermuda de camurça, aí, sandália flip-flop, para não dizer marca, tal. O estereótipo mesmo. Aí o cara já vem escutando ali um certo estilo de música. E aí, velho, você já levanta a mão e fala, pode levar tudo, deixa minha vida. Porque você já faz esse estereótipo. Enraizado. Ninguém espera. Veja o cidadão falando. Imagina o profissional de segurança. Exato. Você chega, ninguém chega, acha que aqui, ó, é que paletó, bem arrumado, tudo certinho.
Boa noite, cidadão. Como é que vai? Eu gostaria de inverter a porta do seu patrimônio à minha pessoa. Estou aqui apresentando a você violência através do uso de uma arma, a qual eu não quero utilizar, mas gostaria de atormentar você com ela para que você tivesse vontade de inverter a posse. Eu fico brincando com isso na sala e tal. O cara chegasse para mim, eu dizia, vamos fazer o seguinte, vamos passar lá em casa para pegar o cartão e lhe dar mais dinheiro, porque eu nunca vi um assalto tão educado. Uma coisa de qualidade. Primeiro mundo, viu esse assalto, lindo, maravilhoso. É lógico, eu estou brincando aqui, mas essa questão da abordagem policial, eu cansei de ver. Minha mãe mora no Divinópolis. E eu saí de casa, vinha descendo um cidadão nesse estereótipo, da casa do apartamento que minha mãe mora. A polícia desceu, aí, bora, todo mundo na parede e tal, tudo mais. Aí eu olhei, quando eu olhei, era um aluno meu. O policial chegou e fez, você também. Aí o aluno fez, não, esse aí é meu professor, pode deixar. Veja, o próprio policial olhou assim e fez, não, esse aí eu sei que não é. E, tipo, eu tava de roupa normal, bermuda, chinelo, camiseta. Tava visitando minha mãe. E a polícia, só, quem tá na calçada vai junto, porque o principal era um rapaz todo tatuado, com alargador, que vinha. O que me chamou a atenção foi o mandato que ele fez. Ele botou a mão na parede, olha só, meu documento tá aí atrás. Ah, tu tem passagem, tu tem alvará, tu tem isso, aquele outro. Não, tenho não, nunca tive passagem. Já foi abordado já diversas vezes. Tipo assim, pra ele... Banalizou, né? Banalizou. Tem uma coisa que é crítica social. Eu vi uma tirinha, e eu peço desculpa não lembrar, onde 2 meninos, um branco e um negro, estavam andando de bicicleta. E aparentemente, pela tirinha, eles tinham 6, 7, 8 anos. Aí a polícia faz... Bora! De quem é essa bicicleta? Quero a nota. Aí o menino branco faz, e quem danado anda com a nota de uma bicicleta? Aí o menino negro puxa a nota e faz, ó, aqui, ó. Papai disse que era pra eu andar com a nota. Pô, eu me arrepio. É forte, muito É forte. forte essa crítica, porque aquela criança tá enraizada nela. Tem um conceito marginalizado dentro dela. Que ela vai faça ser tudo certo, julgada. porque o mundo vai lhe julgar pela sua cor. Não é? Meu filho é branco e loiro, e amigos meus que são da polícia, chega para mim e faz, aí, vê, nunca vai ser abordado. Nunca vai ser. Eles mesmos ironizam. Porque meu filho estuda num colégio bom, porque ele é branco, porque ele é loiro. Então, essa questão, a gente está a anos-luz de uma paridade. Eu já tive um baculejo, né? Eu estava no pátio, tava todo mundo na parede e tal. Poxa, na hora, fui para a parede, botei a mão. Eu já era profissional daqui, eu já era professor da 6. Aí o cara pegou, eu tava com minha OAB no bolso. Só tu é advogado, é? Sou. Tu tá fazendo o que com esse povo? Nunca vi. Mas por que tu parasse? O senhor chegou gritando, mandando parar todo mundo. Se mandasse eu dançar Macarena, eu dançava. Então pronto, essa questão da abordagem policial precisa ser melhorada? Precisa. Mas é o que Eric falou. Ser policial no Brasil não é fácil. Ser policial no Brasil não é fácil. Eu vou pegar o começo da frase do professor Adrielmo. Ele chegou a dizer assim, se tem um cara com esse estereótipo, eu, como cidadão, já vou levantando a mão. Veja, isso é um ambiente que a gente vivencia, infelizmente, que a gente foi influenciado pela lógica da mídia, pela lógica do dia a dia. É um preconceito estrutural. Pois é, eu digo sempre, professor Adrielmo, e aí eu acho que isso fala um pouco do que a gente está dizendo aqui. A gente já teve no Brasil 100 milhões de técnicos da seleção brasileira. Hoje nós temos no Brasil 200 milhões de investigadores. Todo mundo sabe, quando acontece um crime, como foi, o cara já disse, olha, aquilo ali está envolvido a mulher, não sei quem, tem um traficante por trás, porque hoje os programas policiais viraram uma febre. Eu não estou dizendo que não tenha que ter, não, programa policial. Eu vou fazer uma parte, quando teve aquela questão de uma academia muito conhecida aqui em Caruaru, sim. Todo mundo, na hora que o rapaz morreu no dia de carnaval, aconteceu porque ele fez assim, assado. Deu em cima de fulano, ciclano, Beltrano. Pronto, exato. Quando a polícia fez a investigação brilhante, perfeita, e explicou. Foi um rapaz que tirou uma foto e ele recriminou o cara porque tirou uma foto.
Pois é, é isso que a gente precisa compreender. A gente virou um estado policialesco, mas não é que as pessoas entenderam isso vivenciando a realidade do profissional de segurança, não. Eles foram influenciados, infelizmente, pela lógica da própria mídia, porque hoje, o que é que ganha like? O que é que dá muita gente seguindo determinado blog ou determinado rede social? É quando mostra o sangue, é capaz de espremer aquele Instagram e sair sangue. Ou do mesmo jeito, os programas policiais. Então, a gente precisa compreender os dois lados. A gente não vive no mundo de Bob, como eu disse na primeira mensagem. Certamente essa fundada suspeita do artigo 244 do Código de Processo Penal, ela precisa ter ser amoldada à realidade real, mas não é assim que a sociedade entende. E o juiz, o promotor, o delegado, o agente de polícia, o policial militar veio da sociedade. O professor, ele veio da sociedade. Ele tem a ingerência ou a interferência dos agentes externos da sociedade que a gente vivencia. Então, e eu volto para a mesma frase anteriormente. Há bons profissionais em todas as áreas. Então, a gente também não pode generalizar, nem a academia pode fazer isso, até porque está formando profissionais que vão estar ocupando esses espaços de poder. Isso. Então, é muito importante um debate como esse. Como seria possível garantir um equilíbrio da presunção da inocência à necessidade de proteger a sociedade de crimes graves? Eu vou começar com essa, porque não existe direito absoluto. E aí, nada na vida, nenhum direito é absoluto. Como assim? O direito à vida não é absoluto? Certo, mas se ele for comparado com outro direito, em determinadas circunstâncias, que tem outro direito à vida sendo molestado, digamos assim, para a gente trocar em miúdos, para a gente falar um dialeto não juridiquês. Então, no final das contas, o direito da vida, eu posso matar outra pessoa no Brasil, sim ou não? Claro que posso. Pode, mas não deve. Desde que esteja em legítima defesa. Legítima defesa, sim. Pois, imagine, se a pessoa tiver... E aí eu vou contar uma história real. Eu estava num plantão policial, numa madrugada de sábado, sou acionado, e aí nós nos dirigimos a um local de crime. Quando a gente chegou no local de crime, tinha um pai de família preso. A polícia militar tinha colocado as algemas e aguardando uma definição do delegado. Quando eu cheguei lá, disse: o que foi que aconteceu aqui? Disse: esse senhor, na verdade, era a sexta noite. A filha dele estava chegando da faculdade e o cara entrou dentro de casa e estuprou a filha dele na frente dos pais. O pai poderia ou não matar aquele indivíduo que estava estuprando a sua filha. Então, o direito à liberdade sexual em comparação com o direito à vida. E aí eu disse, não, ele estava protegendo a filha dele. Se coloca no lugar dele, aí o policial disse, é verdade. E aí a gente fez o procedimento, encaminhou para o Ministério Público, que pediu o arquivamento do caso. Certamente, se a gente olhasse de longe, tinha um cara morto e um outro que matou. Então, a gente precisa ter o equilíbrio da presunção da inocência e também, claro, da necessidade de proteger a sociedade. Então, todos os equilíbrios, todos os direitos, quando eles são cotejados, ele precisa ser entendido na prática, na realidade do dia a dia. Porque a teoria é muito simples e ela é muito bonita. E é bonita mesmo. Eu sou apaixonado pelo direito. Sou apaixonado pela necessidade da dialética do direito. Quando a gente fala de direito processual penal que tem acusação, defesa e julgamento, a gente tem que entender que tudo na vida é assim. Sempre vai ter uma tese, uma antítese e uma síntese. Sempre vai ter. Essa é a realidade. A tese é apresentada pelo Ministério Público, a antítese pela defesa. E a síntese ou a sentença vai ser feita, esperamos nós, de forma imparcial. E é assim que tem que ser as coisas, inclusive, na comparação dos direitos, professor. É a teoria de... eu falei Kelsen, mas é Hegel. Sim. A teoria de Hegel, essa questão de tese, antítese e síntese. É a dialética do processo, isso, né? A dialética do processo. Então, pessoal, falando sobre a questão de... Isso aí, essa pergunta sua é sobre a questão midiática, né? Vamos pegar um caso real também? Daniel Alves. Sim. Não é? Porque a gente tem esse caso midiático mundialmente conhecido. Aí as pessoas, meu Deus, mais uma vez a mulher... Veja, eu não tenho propriedade, eu não li o processo, não conheço o processo.
mas vi uma reportagem bem elaborada que se aprofundou nessa questão e disse que o grande quê da absolvição dele, e pasmem, num julgamento entre 2 mulheres e um homem, julgaram ele. Sabe o que fez com que desse a dúvida em favor dele? Porque pegaram o DNA da mão dela numa posição em que ele disse que ela ficou e que ela quis praticar o sexo. Tanto é que ela estava com a mão desta forma. Porque consentiu. Porque consentiu. E você pode ver no azulejo tal, assim, dentro do banheiro, que tem a mão dela. Se ela tivesse não consentido, ela não estaria com a mão, estaria com a mão em cima de mim. E ela disse, não, em momento algum eu consenti, em momento algum eu coloquei a mão ali. Quando foi feita a análise do corpo de delito, que o corpo de delito não é só o corpo em si, é todo o local, né? Foi identificado que realmente a frase que ele deu, o testemunho que ele deu, corroborava com as provas materiais do local. E aquilo ali fez com que ele fosse absolvido, né, em grau de recurso, fosse posto em liberdade, que ele já estava, né, mediante o pagamento de uma fiança. E agora está para ir para um julgamento em último grau de instância. Mas quando aconteceu, diante do exterior, jogador de futebol, mulherengo, tal. Perto do caso Robinho. Remete ao caso Robinho, remete a vários outros profissionais que ganham muito dinheiro, que é o caso do jogador. Então, já chega e diz já está condenado, cara. Esse cara já está condenado. Não tem nem defesa. Isso aí, olha, tá vendo, tal, aí já começa o movimento. A mulher mais uma vez vítima. Pessoal, a pessoa tem que entender. Muitas vezes as pessoas perguntam, Adriano, por que na televisão chega assim, todo mundo sabe que quem cometeu o crime foi José. Aí diz, o suspeito. Né? Porque a gente tem que ter o devido processo, princípios, né? Que a gente conhece, a gente do devido processo legal. E a ampla defesa. A ampla defesa. Ou defesa plena no júri, né? O princípio da inocência. Então, todos esses princípios precisam ser garantidos, não é? A gente está aqui pairando sobre a questão do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Não, porque isso, aquilo, outro. Ele tem que ser julgado. E tem que apresentar suas provas. E se for condenado, que cumpra a pena. Cumpra a pena. Porque chegar e dizer, não quero... Não existe isso. Todo mundo está susceptível a julgamento. Porque nós somos humanos e estamos acometidos da possibilidade de cometer erros. Eu posso cometer um crime, Eric pode cometer um crime, Rogério, qualquer pessoa aqui. Você saindo de carro aqui, isso pode acontecer na sua esquina. Exato. Verdade. Então, quem não desejaria um bom profissional para me defender ou para lhe defender? E a sociedade atenta a dizer, ele é suspeito, até que se prove o contrário, até que ele seja condenado com trânsito em julgado, sem direito a recurso. Até lá, está garantido o princípio da presunção da inocência. Exato. E ainda de acordo com a mídia, com relação à forma que as notícias são veiculadas hoje em dia, quais alternativas vocês enxergam como meios de solucionar essa situação de excesso de exposição midiática nos processos penais? Olha, eu vou começar falando desse projeto. Então, esse projeto é um bom projeto. É ouvir pessoas abalizadas, que têm experiência e que estiveram ou estão em sala de aula e também no dia a dia da realidade dos fatos e da realidade do sistema de segurança e justiça criminal, para que as pessoas possam formarem bem a sua opinião. Tem um slogan de uma rádio muito conhecida no estado de Pernambuco, que é dando opinião para formar a sua opinião. Não, dando informação para formar a sua opinião. Então, a gente precisa formar a opinião das pessoas com gente abalizada. Mas, infelizmente, todo mundo hoje é investigador ou jornalista. E, claro, em todo canto tem uma câmera. E aí, quais as consequências desse tipo de exposição? Porque tem o direito de intimidade também. E quando você está sendo exposto em determinadas circunstâncias, mas esse direito de intimidade é garantido dentro da sua casa. E é verdade, é sua privacidade. E no ambiente público,
E aí é a supremacia do interesse público em relação ao interesse particular. Supremacia é muito mais importante que a gente proteja a sociedade como um todo, e é por isso que tem câmeras de vídeo monitoramento nas ruas, mesmo expondo a intimidade de alguém. Se alguém ali, em determinada circunstância, expôs a sua intimidade. Mas a supremacia do interesse público é muito mais forte para nesse cotejo de direitos, então, para que a gente possa oferecer à sociedade. Então, no final das contas, se resolve como? Ouvindo bons podcasts, ouvindo bons jornais, formando a sua opinião através de informação abalizada, na minha avaliação. A gente sempre viraliza, né? Situações em Caruaru, região, em grupos de WhatsApp, por eu ter essa formação que eu tenho, e muitas vezes em grupos que eu estou com 200, 300 pessoas, eu tenho vários grupos assim, aí a pessoa diz, Adriano, qual é a tua opinião sobre isso? Eu disse, não tenho. Eu só achei, mas tu não é professor de penal, tal, não sei o que. Eu disse, cara, eu não conheço o processo, eu não conheço a situação. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu sei só o que está ali no vídeo. Sei lá o que moveu aquela pessoa. Feito o Eric falou agora. Tá lá, um cara que matou e um rapaz que morreu. Aí o cara diz, criminoso, assassino. Mas e o contexto? Ele agiu em legítima defesa. Então há um excludente de antijuridicidade, já não há reprovação. Então já há caracterização de crime. Então a gente tem que entender que o contexto, né? Teve uma situação aqui em Caruaru, envolveu um advogado, numa questão de um condomínio e tal, e as pessoas, eu gosto do advogado, é meu amigo, eu gosto dele, e aí eu disse, olha, vamos ver o que realmente aconteceu, como é que se deu isso, tal. Graças a Deus, até onde eu sei, eu conversei com um delegado, que foi meu aluno, Alisson, fui lá, conversei com ele, porque eu representava o escritório do condomínio, né? Aí eu fui conversar com ele e realmente era uma situação que não era aquilo tudo que se pintou. Não, foi feito dessa forma. Calma, vamos analisar as provas, vamos ver o que aconteceu. Não vamos fazer juízo de valor, não vamos prejudicar uma pessoa. Ou pré-julgar, né? Ou pré-julgar uma pessoa. Porque, pelo amor de Deus, a gente tem que pensar. Eu gosto muito da brincadeira, da ironia. Minhas aulas, Rochelle foi minha aluna de muitos anos. Sim. Então, eu brinco muitas vezes e eu fico dizendo, eu não tenho coragem, eu tenho o maior medo de comprar carro. Da quantidade de carro clonado, tal. Eu tenho medo. E é difícil e tá delicado mesmo. Né? Muito, muito, muito. Aí, muitas vezes, eu compro... Eu fui abordado, acho que no final do ano passado, aqui no final da Portugal, o policial encostou, ele disse, esse carro, esse é meu, se foi seu, eu tirei da concessionária. Tirei ele da concessionária há muitos anos atrás, meu carro já está com uma certa quantidade de tempo, mas eu tirei da concessionária. Veja a pergunta do policial. Aí ele viu o adesivo e disse, tu é advogado? Eu sou. Aí, trabalha na SAES? Trabalho. Aí ele, veja, aí começou o estereótipo, né? Positivo, né? O cara já é advogado. Aí ele já deu uma amenizada. Mas a primeira pergunta dele fez, esse carro é teu? Então, por quê? Porque eu não estava vestido assim. Eu estava indo pro mercado. Eu estava de bermuda, de chinelo. Casual, né? Casual. Então, já com... Olhando, peraí, esse carro desse cara aí mal vestido aí é dele. Então... o carro tá no meu nome, tal, tudo. Então, tudo isso, a gente é julgado. Como se veste, como anda, tal. Infelizmente tem essa problemática. Como vocês acreditam que a romantização de crimes por músicas e influencers famosos pode afetar a percepção pública sobre a violência e o crime dentro das favelas? Eu vou começar, viu? O professor Adriano vai começar, porque eu tenho um projeto de lei, o senhor deve saber. Fica à vontade. A gente tem até... tem esse projeto, né? Eu vou deixar a Erika falar, que eu já conheço. Eu sou um crítico quanto a essas questões, porque, assim, pessoal, a apologia ao crime é crime. Apologia ao crime é crime. A gente pega alguns bailes funk no Rio, que, a arma, tal. A gente pega aqui, né, que eu não sei nem... Brega do Recife, né? Eu chamo como Brega do Recife, que faz algumas apologias, tal, tudo mais. E o caso nacionalmente conhecido é o Uruá, né? Eu não sei nem...
cantor de trap. Se eu não me engano, é trap que ele canta. Uhum. Aí que faz a questão da apologia e tal, tudo mais. É difícil. É difícil, porque hoje ou amanhã estarei eu, que sou pai. Exatamente. A cultura, né, dos meus filhos escutando certo tipo de música, de eu parar, olhar. Uma certa vez eu estava na academia, Eric, aí estava escutando uma música de forró, no sistema de som da academia, aí a música dizia assim, dá bebida a ela que ela dá. Dá bebida a ela que ela dá o beijo. Que ela dá o beijo. Aí eu, na minha cabeça, estúpido e vulnerável. Por quê? Embriaga a menina, deixa ela louca de bebida, que ela vai. Então, veja. Influencia ela, o direito dela tomar a decisão, né? Isso. De autonomia de decidir, e é estupro. E é Configura estúpido e vulnerável até. Então, veja que a música, ela pode ser influenciadora para o cometimento de crime. E isso tem que ser combatido. Eu também Porque acho. é uma cultura. A música é uma cultura. E influencia, Influencia. Né, eu sou apaixonado por músicas que falam de amor. Eu adoro Oswaldo Montenegro. É um cantor. Foi a música do meu casamento. Minha esposa entrou com Quando a Gente Ama. Que é uma música linda. Para mim, a música mais linda do mundo é Valdir Soriano, Tortura de Amor. Homem romântico. Eu sou um velho. Eu gosto de brega antigo. Eu gosto de música de MPB de qualidade. Aí eu vou escutar. Aí, no começo do semestre, vou ver o que é que os meninos estão vindo. Aí boto no Spotify, Top 50 Brasil. Eu não consegui ouvir. Eu não consegui ouvir as músicas. Porque toda música é a mesma batida, com apologia ao estupro, que ela senta, a mulher como objeto, para ostentação. Então... Tornando nossas crianças muito vulneráveis a todo esse tipo de situação. Não só vulneráveis, mas também agressores de crimes, mas supérfluo. Sim. Dando valor a supérfluos. Uhum. Né? A supérfluos de chegar e dizer, o jogão de roda, o cordão de prata, o ter pelo ter e tal. Da posse como forma de poder. Você chegar e ver a questão de, eita, fulano é uma pessoa muito inteligente, com uma bagagem de leitura. Não, fulano usa um cordão de prata. Então, quantos anos na vida pra gente... Quantos livros, né, professor? Não é? Quantos anos de estudo, né, pra chegar até aqui? Eu tava fazendo... Eu organizei um armário. E aí o senhor contabilizou, foi? Fui catalogar meus livros. Só em penal eu tenho mais de 100, em direitos humanos mais de 200. Então, hoje minha biblioteca eu passo de 600 livros. Né? Vamos botar um pelo outro aí de 50 conto, imagine, se arreputar 50. E se for 500 cada um? O livro dele tá valorizado. Então, eu até brincando, Eric, eu tenho um livro Capelete, que é Acesso à Justiça, que eu achei muito engraçado, que uma pessoa disse, tu tem acesso à justiça, Capelete? Eu disse, tenho. Aí disse, porque eu não achei em canto nenhum. Tal. Eu comprei há muitos anos atrás, foi fonte de leitura minha e citação em artigos, coisa do tipo. E eu achei um livro que eu comprei por 30, 40 reais na época, era um livro baratinho. Hoje ele é 200, porque não vende mais, porque não tem mais edição. E ele é livro básico de quem vai falar sobre acesso à justiça. Aí eu juro que chamou a atenção isso mesmo, Eric. De eu olhar assim, eu disse, tem livro aí que ninguém tem mais que eu tenho, tá? Eu fiquei brincando com essa questão. Então, existe um arcabouço de uma bagagem, né, de leitura, que é pra gente estar aqui, sentado, ter esse diálogo, de falar com propriedade de autor. Sem saber nem as perguntas. Nem saber nem o tema. Nem o tema, né? E a gente aqui dialogando e tal, brincando. Então, falando de uma maneira corriqueira, não é? Porque a gente pensar, quem sabe amanhã ou depois, ele não vai sair daqui da SES e vai trabalhar numa secretaria de segurança e tal. Não estou me vendendo para a Eric, não. Estou dizendo assim, que é necessário. Sem dúvida. É necessário. Se você tem pretensões, eu quero pretensões. Eu achei maravilhoso. Tem um menino que vai ser secretário agora em Bezerros, que é João, que ele trabalha. Ele disse, professor, eu fui tomar propriedade do que é ser secretário de segurança. Bateu um orgulho tão grande em mim.
Porque ele vai se preparar para exercer o cargo. Ele não está exercendo o cargo porque ele é filho de não sei... Não. A prefeita chamou ele porque viu nele a possibilidade de criar uma guarda municipal qualificada, de criar projetos voltados à segurança na cidade de Bezerros. Então, hoje a gente precisa de material humano qualificado, não é? Faça sua pós, estude, se aprofunde para você poder vender a sua prestação de serviço. Verdade. Não é? Eu digo muito, eu sou muito barrista com a SES, porque eu me formei aqui e eu digo em sala, a gente não vende diploma, a gente forma pessoas. A gente passa conhecimento, transforma pessoas através do conhecimento. Então, de pensar de uma maneira onde você vai ter um diploma, sustentar um diploma. Eu estava ontem ostentando meu diploma de mediador pelo CNJ, TJPE. Eu passei 1 ano e meio fazendo um curso de mediador, como ouvir, como preparar. Minha esposa disse, Adriano, se eu soubesse que isso ia ser tão bom para tu, que eu sou treinado para litigância, né? Porque eu sou da área criminal. Mas hoje eu já começo a ver com outros olhos, eu já era um simpático à restaurativa, a mediação, não é? Porque muitas vezes, eu vou pegar o caso daquela menina para passar a palavra a Eric, da menina que foi estuprada de 10 anos de idade, que foram um bocado de pessoas, não sei se ligadas a partidos ou religião, não sei, para a porta do hospital, dizer que a menina não deveria fazer o aborto, que ela foi estuprada pelo avô, né? Aí, ao mesmo tempo, cadê essas pessoas para adotar uma criança que está precisando? Cadê essas pessoas para dar estrutura, educação, saúde, atenção, carinho, amor a uma criança de uma creche abandonada? Não, mas estava lá. Pela vida, pelo não sei o quê, tal, porque minha igreja não permite, meu partido, tal. Tá bom. Então, você vai adotar e você vai tomar conta. Você vai arcar com questão financeira, atenção, carinho e amor. Ah, não posso não, porque eu já tenho meus filhos. Então, é direito por conveniência. Eu sou cristão por conveniência. Eu sou de partido tal, porque meu partido é moral, é isso aqui. Vem pra cima de mim, não. Criminoso pra mim é quem comete crime. Diferentemente de cor, raça ou religião. Criminoso pra mim é quem comete crime. Olha, eu vou retomar aí a pergunta da Rochelle, porque a gente fez um projeto de lei, a gente apresentou um projeto de lei para que toda apresentação musical na cidade de Caruaru, que fosse feita musical ou cultural, e que estimulasse o uso de drogas ou a apologia ao crime organizado, houvesse uma punição. Ótimo. Mas ele pode se apresentar ou não pode? Bom, ele vai assinar um contrato dizendo que não faça apologia. Se ele fizer, vai ser uma multa aplicada no valor do cachê dele. Vamos dizer que ele tem um cachê de 100 mil reais. Então, olha, você pode se apresentar? Pode até se apresentar. Agora, está aqui rezado no contrato, está estabelecido no contrato que você não as atitudes e o reflexo na vida dos outros. E principalmente quando a gente está falando de influenciadores. Porque principalmente a juventude. Você imagine a juventude, o jovem que recebe aquela música, que recebe aquela orientação e no final das contas foi influenciado por uma música do filho de um traficante. Exatamente. De um dos maiores traficantes do Brasil que está preso no presídio de segurança máxima federal. E ele está utilizando esse poder de influência para influenciar outros para participarem do crime organizado. E, amigo, você precisa ver o clipe. Graças a Deus eu nunca assisti. Eu assisti até para me preparar. Você precisa ver o clipe. O clipe é com a R15. Todos no clipe estão com a R15.
É impressionante Ele o não estímulo. acreditar, né? É. Eu vejo o poder da mídia. Eu não sabia nem que esse rapaz existia. Aí no dia que ele cantou, não sei se num Rock in Rio, num algum festival, né? Que ele levantou a camisa, liberdade e tal, para fulano. Aí foi que aquilo ali, aquela pessoa começou a existir na minha cabeça por causa desse momento. Aí eu, quem é fulano? Aí eu fui olhar, eu disse, certo, vamos dizer que fosse uma injustiça, né? Ah, é uma injustiça, tal, tudo mais. Aí quando eu vi o currículo do rapaz, eu disse, é meio complicado disso aí ser injustiça. Eu acho essa defesa aí é meio Inclusive, complicada. teve recentemente, ele foi abordado, inclusive conduzindo para uma delegacia, e depois se descobriu que ele provocou aquilo para chamar a atenção da mídia Do clipe dele. Do clipe dele. Então, ter os holofotes da sociedade, e por isso ele provocou uma ação dos profissionais de segurança pública. Eu acho que isso deveria ser punido até maior. Por exemplo, a gente teve uma série, aquela Casa de Papel, né? Aí teve uns caras que se vestiram com aquela roupa dali, né? A máscara e tal. Sim. E foram para um posto do comando do Exército, da Polícia, lá em Olinda, Recife, eu não lembro. Porque acharam engraçado, filmaram e tal, tudo mais. Meu amigo, isso tem que ser punido. É um desrespeito total. E é muito sério. Imagina o profissional de segurança que está ali dentro, que é um ser humano Pois também. é, trabalhando. E aí ele tá trabalhando, aí vê um cara vestido de uma série que assalta banco. O cara vai fazer o quê? O profissional de segurança. Teve uma rebelião, acho que há alguns anos, 8 anos aqui em Caruaru. Sim, em 2016. 16, foi na penitenciária. E eu dei entrevista ali, né? Para as rádios e televisões da... E depois, um agente penal, um policial penal, Felipe, mandou um abraço para Felipe, gosto muito dele. Felipe chegou para mim e disse, Adriano, tu fosse o único comentarista a lembrar da gente. Porque tu fosse o único a dar entrevista e dizer, não, mas como é que tá a integridade física dos presos e tal? Eu só tá tentando se resguardar as pessoas ao máximo possível e tal, como também dos policiais penais. Porque não é só pensar no preso, é também pensar nas pessoas que trabalham lá dentro. E imagine que tem um grupo de 20 cuidando de 2.000. Aí ele Que veio me agradecer, desafio é sabe? esse? Se tu fosse o único a lembrar que a gente também é gente. E eu falei, não foi ninguém que pediu para eu levantar a bandeira, não. Fui eu que eu falei. Que tem que se pensar no todo. Da mesma forma que muitas vezes não é só o policial, tem que lembrar do preso. Eu também tenho que pensar vice-versa, né? São pessoas. Como temos aqui o delegado Lécio, também como vereador da nossa cidade, até que ponto, Lécio, você acredita que a política influencia na justiça criminal brasileira? Total, né? A política é que faz a lei, né? A gente vive no sistema que Montesquieu pensou lá atrás, que é a tripartição dos poderes, né? A gente fala de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O executivo aplica as leis, executa as leis. O judiciário aplica as leis, faz julgamentos. Mas as leis são confeccionadas pela política, pelo representante da parcela do povo. Cada deputado federal representa uma parcela do interesse das pessoas. Quando alguém fala que o poder emana do povo, essa é a grande realidade. Cada deputado federal, cada senador teve o voto popular para os representar e confeccionar leis de acordo com aquele sentimento da sociedade. Eu digo sempre que o poder legislativo é o reflexo da sociedade. Lá tem profissionais de segurança, tem profissionais de saúde, tem profissionais que defendem os pets, tem profissionais que defendem a causa da pauta da mulher, tem profissionais de todas as áreas, de determinados locais da sociedade, enfim. Então, esse é o reflexo da sociedade. E o político, o representante público, ele tem uma grande responsabilidade, principalmente, que é, entender o desafio da sociedade, viver a vida real, não viver nos palácios da vida e, digamos assim, palácios em sentido literal, viu? Quando você fala de palácio, não é só a questão financeira, porque imagine, muitas vezes a gente para e diz, é o palácio da justiça. Veja, o palácio do governo. Ora, esses representantes são representantes do povo. Mas ele passou num concurso público, eu sei, mas ele é servidor público. Então, quando você afasta o servidor público do cidadão, transformando aquele ambiente onde ele vive
Para você falar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, você consegue falar? Um desembargador, talvez um juiz, um cidadão não consiga mais falar. Tá difícil até para os advogados, para os delegados, falar com um profissional dessa área. Imagine um cidadão. Então, eu fico muito resignado quando eu ouço as pessoas falarem o Palácio da Justiça, o Palácio do Campo das Princesas. Mas vai sair a Câmara Nova aqui na Brasa. Mas que não seja palácio, viu? Que não coloque lá palácio, porque é um ambiente onde as pessoas vão ser procuradas e atendidas. É porque eu acredito que até o final do ano que vem, né, a Câmara deve vir para aqui. Que Deus queira, né, que o presidente e todo o corpo lá consiga colocar em prática essa demanda. Porque já tem uma história aí, já faz tempo que a gente espera isso. Então, voltando para essa realidade da importância da política, ele é simplesmente um servidor público. Basta entender isso. Ninguém está em ambientes melhores do que ninguém. Nós somos servidores públicos. E quem paga os nossos salários é os impostos da população, que não paga pouco imposto no Brasil, não. A gente trabalha uns 4 meses por ano só para pagar imposto. Então, o cidadão espera boa segurança, boa saúde, boa educação, boa infraestrutura. E a gente está tentando, digamos assim, representar e bem representar as pessoas no aspecto de servir. Adriel, uma dúvida. Você já teve ou tem a intenção de ingressar na carreira política? Não, veja. Eu disse semana passada, Eric, isso. Eu disse, pode ser que antes de eu morrer, eu faça uma questão, porque eu gosto. Quem disse que não pode? Eu já me disse uma vez que nunca ia entrar, mas fui convencido. Então, quem sabe? Quem sabe? O futuro é de bons quadros e de bons conteúdos que a gente espera. O futuro a Deus pertence, Rochelle, mas hoje não. Eu digo hoje não. E eu vou falar... E amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Eu vou falar de uma pessoa que eu gosto, é minha amiga, tal, tudo mais. Tenho um desentendimento de questão política com o Eric, né? Que é Raquel, que eu conheço a Raquel há mais de 20 anos. E eu me lembro de uma conversa que eu tive com ela há 20 anos atrás. João Lira já, um político consolidado e tal. E eu me lembro de Raquel dizendo, eu não tenho pretensão nenhuma, tal, não sei o quê, de me envolver com política. Entendeu? E hoje é a governadora do estado de Pernambuco. Exatamente. Lógico, Eric e ela ocupam polos opostos políticos, né? Mas eu tenho certeza que eu conheço o Eric. Ele tem todo o meu respeito. Tem todo o respeito dele. Todo o meu respeito. Eu sei disso. E minha admiração também. Porque eu gosto muito dela como uma grande guerreira, uma grande mulher. E eu vi dela isso. Então, não que eu esteja dizendo aqui, ela disse quem não, sabe, né? Quem você sabe? disse não. Não, mas a gente não sabe de nada. A gente não sabe do amanhã. Se eu chegasse ao Adriano de 2002, 2003 e dissesse, Adriano, serás professor em 2009 na SES, eu ia rir. Eu nada, vou não, tal, tudo mais. Eric, eu entrei na SES aqui querendo ser delegado da Polícia Civil do estado de Pernambuco. Meu sonho era, eu quero ser delegado. Cheguei a passar no concurso da polícia para agente e tal, tudo mais. Fiquei por delegado naquele concurso de 2007 por uma questão para entrar e tal. Quem sabe eu não estaria aqui, eu sentado aqui e outro profissional aqui sentado como professor da SES. E seria eu o delegado sem aqui dúvida. do lado de... Ou seja, essa questão de ocupação de espaços, às vezes é uma necessidade que acontece, não é? Pode ser que eu esteja dizendo, mas vai ser... E eu não seja. E pode ser que eu seja. Sem a gente dúvida. não sabe. A gente não sabe de forma nenhuma. O futuro pertence a Deus. Exatamente. Para a gente encerrar, qual foi um caso que impactou diretamente na vida de vocês ao longo dessa carreira jurídica? Para mim, é um júri. Para mim, foi muito emocionante para mim, porque um cidadão teve seu meio de trabalho, vamos dizer assim, furtado. Eu vou botar aspas, que não foi furto, né? Foi um estelionato, onde o rapaz comprou o carro que ele usava para meio de transporte, né? Transportava pessoas de Caruaru a Altinho, eu acho. O rapaz enganou ele, vendeu um outro carro e o carro era roubado. Então a polícia apreendeu o carro roubado e disse, eu quero o meu carro antigo. Esse eu já vendi e tal, tudo mais. Passou um tempo, ele chegou em casa, filho gêmeo, e disse, estou com fome. E o rapaz não tinha R$1 para dar comida a 2 filhos de 8 anos.
porque ele estava sem trabalhar, porque tinha sido vítima dessa questão. Então, ele deu uma facada no cara que vendeu o carro a ele. O rapaz passou meses no regional, cortou a barriga dele, ele sobreviveu. Eu fiz esse júri em 2014. Até hoje eu me emociono muito, porque eu entrei no plenário pegando meu AB e jogando no meio do plenário. Fazia pouquíssimo tempo que tinha... Não, foi 2010 isso. Fazia pouquíssimo tempo que tinha se notificado contra o processo penal para aquela terceira pergunta. Você absolveu, que era barganha, que é a tese de barganha. Eu entrei com a tese de barganha, chorando no plenário, aqui esse de madeira, o antigo plenário, e disse, se eu não conseguir que esse rapaz seja absolvido, eu deixo ser advogado hoje. Porque se este cara fizesse isso comigo, eu não sei qual atitude eu tomaria. Então, foi muito emocionante para mim, porque, assim, eu tomei as dores. Uhum. Eu tomei as dores daquela pessoa de uma forma como se tivesse sido eu. Eu nem pai era. Ali eu não tinha nem noção. Eu não tinha como mensurar o amor que eu tenho pelo meu filho. Uhum. Ali foi um momento assim que eu disse, eu quero isso para minha vida. Eu fui voz e direito de uma pessoa que não tinha condição de pagar um advogado. Porque ele não tinha dinheiro para pagar a comida. Então, aquilo ali, para mim, foi marcante demais. Eu presidi muitas investigações. Aí a gente fala Operação Ponto Final, dos 10 vereadores condenados por corrupção, a Operação Hipócrates, que profissionais de saúde foram condenados por cobrar para fazer cirurgia dentro do Hospital Regional do Agreste, ou, por exemplo, casos de investigação de policiais que foram assassinados, e eu presidi investigações para encontrar os executores, mas a que mais moveu comigo, que inclusive se tornou um livro, né, foi a chacina de Poção, onde 3 conselheiros tutelares e uma idosa foram assassinados no dia 6 de fevereiro de 2015, fez 10 anos dessa execução, quando uma mulher, a avó paterna da criança, que sobreviveu, a única sobrevivente, mandou matar todos, inclusive a própria neta, porque já tinha envenenado a mãe daquela menina, por meio de veneno mesmo, para ficar com a guarda da menina, só que quando do início da investigação o juiz não deu a guarda, e por isso, em função de uma confusão que tiveram dentro de um hospital na cidade de Arco Verde, ela mandou executar 3 conselheiros tutelares e uma idosa de 62 anos, e isso aconteceu na zona rural de Poção, e os envolvidos foram presos com 80 dias de trabalho, prisão em Abaetetuba, no Pará, em Pinheiro, no Maranhão. Foram 7 envolvidos, e aquilo foi... Eu estava espelhando a minha filha, a menina de 3 anos, que tentaram matá-la, mas ela sobreviveu, e ela estava em estado de choque. Quando eu cheguei no local do crime, por isso que o nome do livro é Chacina de Poção, a barbárie do sítio Cafundó. O nome do sítio onde a menina ia era Sítio Cafundó, era uma sexta-feira no final da tarde, onde os executores, um executor deu um tiro na cabeça do motorista, um tiro no peito do passageiro, um tiro na cabeça da mulher que estava atrás do motorista, um tiro na cabeça da avó materna e outro tiro no ombro da avó materna. E aquele tiro no ombro era para a criança, que estava a cabeça aqui. E a massa encefálica da avó ficou nela, e ela ficou em estado de choque, aquela criança, e ficou paralisada. E o cara pensou que tinha executado aquela menina. Então eu cheguei naquele local, passei 48 horas trabalhando direto, e com 80 dias a gente colocou todo tipo de inteligência necessária naquela época. A gente conseguiu colocar os executores no local do crime, numa reunião um mês antes do crime. Eles se reuniram em Arco Verde, e a gente, por meio de uso de inteligência, conseguiu colocá-los no local, e a gente conseguiu, inclusive, dos casos teve uma confissão. E essa situação se transformou num livro, e esse livro foi escrito por mim, assim,
Depois de 10 anos, um deles foi julgado, dos 7, todos estão presos desde aquela época, ou seja, há 10 anos que o Poder Judiciário não julga, mas um deles foi julgado e só um já pegou 74 anos de prisão. Eu fui a única testemunha de acusação, o júri foi desaforado para o Recife, e ele já pegou 74 anos de prisão. E tem outros. E aí você fala de um diretor de um presídio, de um advogado, de um oficial de justiça, que era a avó paterna da menina, que mandou matar, era oficial de justiça. Ou seja, todo um grupo de pessoas inseridas na sociedade, mas que se utilizaram de extrema violência e tiveram a certeza e a garantia da impunidade. Quando a investigação é muito aprofundada e com muita inteligência, com muita capacidade de aplicar os ensinamentos à prática e principalmente direcionamento de Deus, a gente consegue o esclarecimento. Então, iremos encerrar por aqui hoje. Quero agradecer a presença de vocês. Eu sei quanto não é fácil conciliar agendas. Tentamos marcar outras datas. Sei dos inúmeros compromissos que vocês têm. Então, é mais um motivo de agradecer. É uma honra e privilégio para mim, como estudante de direito, estar hoje aqui representando os estudantes, entrevistando pessoas tão qualificadas como vocês. Só tenho a agradecer. Obrigada, Rochelle. Muito obrigado aqui à equipe da SES, porque eu estou em casa, né? Estou aqui falando de casa, eu trabalho aqui, tenho compromissos aqui daqui a pouco, então a gente é muito bom. E muito obrigado, Eric, eu sempre aprendendo contigo. É um parceiro de longa data, porque a gente coagula de pensamentos, apesar de ocuparmos postos muitas vezes diferentes, porque às vezes eu chego na delegacia, eu não estou aqui para atrapalhar a vida do delegado. Eu estou aqui para ajudar, estou aqui para defender os direitos do meu cliente, mas de forma alguma vou atrapalhar o trabalho do delegado, do policial e tal. Graças a Deus eu tenho mais de 15 anos como professor da casa. Eu chego na delegacia, a maioria foram meus alunos, vem conversar comigo, um bom trânsito. Então, graças a Deus, eu tenho um trânsito maravilhoso. Bruno Vital, que ocupa um cargo de chefia também na Polícia Civil, é meu amigo pessoal. Um abraço a Bruno, que eu adoro o Bruno. Então, a gente tem que ter essa sensação amistosa, não é? É lógico que a montagem foi de um advogado e um delegado para pensar, mas lógico, a gente coagula do mesmo pensamento que a gente trabalha direitos, né? A gente trabalha teses, a gente trabalha projetos para que a sociedade viva em busca da eterna paz social. Agradeço a Rochelle, o comandante ali da técnica. Exatamente. Da técnica que está ali. Se não fosse ele, a gente não estava aqui. Rafael Torres é responsável Obrigado, pela Rafael. manutenção de todo esse estúdio. Agradeço aí, também. Parabéns. E agradeço aos estudantes. Eu ouvi o professor Adriano falar sobre a importância desse ambiente de justiça. Eu digo sempre que na delegacia, o delegado e os agentes de polícia são os primeiros que promovem a justiça. Então, essa importância de você ter o respeito de entender os dois lados, não tomar um partido num primeiro momento, partido na questão literal, você não ter lado. Eu digo sempre, muitos amigos dizem assim, como é você numa delegacia? Eu digo, da forma mais tranquila do mundo, eu falo baixinho, eu sou sempre assim. Porque se o delegado colocar combustível no fogo que está pegando, vai ser muito pior. Sim, então, você tem que promover a paz, buscar a promoção da justiça. Eu não agrido ninguém, não falo alto com ninguém, é só aplicar a lei ao caso concreto, com sensibilidade, entendendo a realidade e o lado de cada um. Então, esse momento aqui foi um aprendizado com o nosso professor aí, nosso mestre. Muito obrigado pelo espaço e a gente está sempre à disposição. Obrigada.